Olá, seja bem-vindo. Eu quero compartilhar com você uma ministração da parte de Deus para tocar o seu coração, te dar uma direção naquilo que você precisa para a sua vida. Então aumente a sua expectativa, porque Deus, Ele tem algo a sempre acrescentar em nossas vidas. Eu queria pensar um pouquinho com você e trazer uma palavra de Deus para a sua vida sobre aquele texto que está escrito em Mateus, no capítulo número 9, o versículo 18, o versículo 23 até o versículo 26. Então, é a cura da filha de Jairo. Não sei se você conhece essa história, mas é a cura, na verdade é a ressuscitação da filha de Jairo. Jairo, que era um líder da sinagoga ali aonde Jesus estava, na cidade onde Jesus estava, uma pessoa muito importante na religião, para a sociedade, em todos os sentidos. E Jesus então ressuscita a sua filha de uma forma especial. Eu queria compartilhar com você algumas verdades, alguns princípios que serviram para aquele tempo e que servem para nossas vidas hoje também, porque Deus ainda continua buscando as pessoas que querem ter uma comunhão profunda e verdadeira com Ele. Vamos ler? Está escrito assim, Mateus capítulo 9, versículo 18. Olha só. Dizendo-lhes ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. Agora, o versículo 23. E Jesus, chegando à casa daquele chefe e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, disse-lhes: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E, logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. E espalhou-se aquela notícia por todo aquele país. Algo maravilhoso. A menina, a filha de Jairo, ela foi ressuscitada. Você imagina a alegria desse pai de poder receber a sua filha novamente em seus braços. Algo que tinha acontecido, não sei se ela já estava doente ou se foi um acidente, o que aconteceu, mas o fato é que a menina faleceu. E aí Jairo então vai procurar Jesus. Eu queria começar justamente no versículo 18, já trazendo algo que Deus me mostrou nessa passagem para compartilhar aos nossos corações. A primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é o fato de Jairo ele ter chego diante de Jesus e adorado Jesus. Parece algo muito simples para nós que adoramos a Jesus, adoramos a Deus de uma forma muito especial, mas para ele fazer isso, ele teve que quebrar muitas barreiras. Como eu disse no início, ele era líder, ele era chefe, aqui está escrito na Bíblia chefe, mas em outras traduções você encontra líder da sinagoga. Então ele era o administrador da sinagoga. A sinagoga servia para muitas coisas para os judeus naquele tempo, inclusive, obviamente, para falar a palavra de Deus, que são as escrituras do Antigo Testamento que nós temos na Bíblia hoje. E aí ele era da religião judaica. E os líderes da religião, nós sabemos que durante todo o ministério de Jesus fizeram grande oposição a ele. Você sempre vê Jesus indo com uma palavra mais dura para os fariseus, os saduceus, aqueles que faziam parte da religião. E em todo esse período, em todo esse momento, Jairo também fazia parte desse movimento, dessas pessoas que estavam contra Jesus. Mas no momento crítico, no momento de dificuldade, no momento onde não havia mais saída, ele deixou toda essa questão de ser contra ou a favor de Jesus, deixou toda essa politicagem que tinha dentro da religião judaica, dentro dos fariseus, dos saduceus. Ele deixou tudo aquilo que tinham falado contra ele. Muito provavelmente ele tinha ouvido muito mal de Jesus por parte dos líderes religiosos da época, que tinham ciúmes de Jesus. Ele deixou tudo isso para trás. Ele correu em direção a Jesus e o adorou. Ele lançou-se aos pés do Senhor Jesus. Naquele momento que ele fez isso, a resposta de Jesus é sim, eu vou com você. E realmente ele foi, como nós vimos no texto, até a casa de Jairo.
Por que ele fez isso? Será que Jesus ele se levantou e foi em direção à casa de Jairo porque ele queria fazer alguma média com a religião daquela época? Será que ele queria de alguma forma ter Jairo, que era um alto líder na sinagoga, do seu lado? Será que Jesus estava fazendo política? Não, querido, de maneira nenhuma. Jesus não veio a esse mundo fazer política, ele veio sim restituir o relacionamento que nós temos com Deus e que nós temos com o próximo. Afinal, ele fala sobre os dois maiores mandamentos: amar ao Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. Ele veio restituir os relacionamentos, mas não veio fazer política, não veio fazer parte de um grupo A, grupo B, de maneira nenhuma. Jesus veio trazer a salvação para nós e a restituição do relacionamento. Quando Jairo chega com seu coração completamente despedaçado porque a sua filha havia falecido, Jesus consegue ver uma coisa que muitas vezes nós não conseguimos ver nas pessoas, mesmo sendo cristãos e tendo Jesus dentro do nosso coração. Jesus conseguiu ver o íntimo de Jairo. Ele conseguiu visualizar não o líder de uma sinagoga cheio de pompa, não. Ele conseguiu ver um pai completamente desesperado, completamente sem nenhum tipo de barreira, dentro daquele desespero, sem nenhuma questão intelectual envolvida, somente um pai desesperado, um ser humano que precisava profundamente da sua ajuda, lançando-se aos seus pés. Isso não está escrito, mas talvez Jairo tenha feito algum tipo de oposição a Jesus em algum momento da sua vida, junto com os líderes daquela época. Mas tudo aquilo que ele tinha falado, ou vivido, ou ouvido sobre Jesus ficou para trás. Inclusive os seus próprios, a questão de ser líder. Você já imaginou a multidão que seguia Jesus e sabia que Jairo era um grande líder dentro da religião judaica, vendo ele se atirando aos pés de Jesus? Que humilhação para a religião judaica, que humilhação para os fariseus. As pessoas devem ter torcido o nariz para Jairo, mas ele não se importou com isso. E Jesus viu justamente isso. Por quê? Porque Jesus, querido, ele nunca se importa com a posição que nós temos. Ele não está interessado no dinheiro que nós temos. Ele não está preocupado na questão intelectual, no monte de diploma que eu tenho ou deixo de ter. Quando Jesus olha para mim, ele olha para a minha criança interior. Ele olha para o homem interior, para aquela pessoa que é ingênua, para aquela pessoa que precisa ser protegida dentro de mim, para aquela pessoa que talvez criou um monte de barreiras para se proteger do mundo, mas é alguém que necessita de um pai. Porque ele conhece a nossa constituição. E quando Jesus ele tem um encontro com o homem ou a mulher original que ele formou e que mora dentro de nós, essa pessoa que precisa ter comunhão com Deus, essa pessoa que precisa de Deus, que reconhece Deus, que se porta como uma criança humilde diante de um pai que tudo pode dar, aí acontece o milagre. Muitas vezes na nossa vida, nós queremos o milagre que vem de Deus para nós, mas nós ficamos nos escondendo atrás de algum cargo, alguma posição social. Ah não, eu não vou nessa igreja, não, disso aqui eu não abro mão, isso aqui eu não vou ler, esse vídeo eu não vou ver porque não faz parte da minha igreja. E aí a gente fica dentro dessa tradição, fica dentro dessas amarras que o mundo vai impondo para a gente, e com esse monte de barreira a gente não consegue chegar a Jesus, que é justamente aquilo que Jairo precisava fazer. E aí talvez, eu também estou cogitando aqui, talvez a menina não tenha morrido de uma hora para outra, talvez ela tenha ficado doente. Aí, talvez um pensamento chegou no coração de Jairo: olha, vou procurar Jesus. Ah não, mas a menina está doente, eu vou então procurar um líder lá dos fariseus para vir aqui orar por ela, eu vou procurar ajuda nos médicos, e aí vou deixar Jesus para lá. Mas quando o sapato apertou e a menina faleceu e médico fariseu, ninguém ajudou ele correu para Jesus. Nesse momento, tudo aquilo que importava para Jairo era a sua filha, era a vida da sua filha. E justamente em alguns momentos da nossa vida nós temos que fazer uma reflexão se tem algo que nos está separando de Jesus.
Alguma coisa que a gente acredita, alguma coisa que a gente foi ensinado há muito tempo, alguma placa de igreja, alguma religião, alguma coisa, alguma tradição, algum costume que está nos separando da essência, porque Jesus ele trabalha com essência, não com a forma. A forma tem diversas formas, mas a essência, essa é justamente o que toca o coração do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa essência é ela que tem que arder como chama diante de nós. Você lembra lá da igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, quando Jesus ele fala um monte de coisas boas sobre a igreja de Éfeso. Incrível aquela igreja, eles foram perseverantes, eles lutaram, de tudo. Mas só que ele fala uma coisa: vocês perderam o primeiro amor. Ele está falando sobre a essência, querido. Não adianta forma, não adianta padronização se eu perco a essência do amor por Cristo. Naquele momento, Jairo ficou desnudo. Ele tirou completamente tudo aquilo que estava dentro dele, que impedia que ele chegasse a Jesus. E ele chegou, e ele se atirou aos pés de Cristo. Olha que interessante, alguém que talvez não quisesse nem esse Jesus, que era chamado de Messias, e estava indo contra os fariseus, e todos os fariseus e líderes religiosos e saduceus falavam mal dele. Ele não queria nem essa pessoa dentro da sua casa para ter uma refeição com ele. Agora ele está lá, diante de Jesus, lançado aos seus pés, implorando pela vida da sua filha. Sabe, queridos, nós precisamos nos despir de tudo aquilo que nos mantém longe de Deus. Se você foi ensinado alguma coisa na sua vida, e isso que você foi ensinado, criado como paradigma, desenvolvido como paradigma, está te deixando longe de Deus, está te fazendo sofrer sozinho, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque Deus ele sempre é o suficiente para nós. Jesus sempre é o suficiente para nós. Tem de ser. É algo que eu tenho que consertar do lado de cá. E talvez abrir mão de alguns patamares aonde eu estou. Ai, que eu não quero que a minha família saiba disso. Ai, se as pessoas me verem falando, ou fazendo, ou consumindo isso, ou indo nesse lugar. Meu Deus do céu, o que as pessoas vão dizer de mim? Jairo não se importou com aquilo. Jairo, ele abriu mão de todas as coisas que estavam contra a vida dele, e ele foi e se atirou aos pés de Cristo. Talvez hoje Jesus está convidando você a retirar algumas barreiras que estão impedindo que a sua vida se aproxime dele. E ele sempre tem algo de novo para acrescentar em nossas vidas. Uma outra coisa que eu aprendo também é que talvez Jairo, para se aproximar de Cristo, ele precisou passar por um momento de adversidade extrema. Ele precisou encarar o sofrimento de ter perdido a sua filha de frente, para ele mudar a sua concepção em relação a Jesus e chegar até lá. É fato que perder um filho, perder uma filha, para qualquer pessoa que é pai, é algo terrível. É algo horrível, é horrorizante até de pensar sobre essa questão. Mas foi justamente nesse sofrimento profundo que caiu sobre a vida e a família de Jairo que ele resolveu se levantar e procurar a Cristo. Muitas vezes nós temos uma interpretação errônea sobre o sofrimento que cai, que vem, que aparece sobre as nossas vidas. Nós ficamos atordoados com aquele sofrimento, questionando Deus muitas vezes, o porquê desse sofrimento. Por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando aquilo outro? Mas na verdade, em todo esse mover, em todo esse momento, como está escrito lá em Romanos, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, em todo este momento, a gente está tendo a oportunidade de Deus de fazer uma reflexão e rever os nossos conceitos. Em diversos casos, queridos, tanto na Bíblia quanto na nossa própria experiência de vida, nós percebemos que não é a prosperidade, a bênção, o mar calmo que aproxima as pessoas de Jesus, mas é justamente o sofrimento, é a perda de algo importante na vida, é algo, um objetivo que não se concretizou, alguma conquista que não veio, algo que já estava estruturado e foi quebrado, foi perdido, que acaba aproximando as pessoas de Deus. Veja essa característica na vida de Jairo. Jairo,
ele só se aproximou de Deus, ele só se aproximou de Jesus, e aí sem nenhum tipo de preconceito, porque ele poderia chegar, ficar de pé diante de Jesus e falar assim: Jesus, eu sou líder da sinagoga aqui, eu sou uma pessoa importante, e eu exijo que você vá à minha casa e que você ressuscite a minha filha. Veja que ele não falou nada disso. Ele chegou diante de Jesus e ele adorou Jesus. Adorar Jesus, querido, é um estado de humilhação. Ele se humilhou diante de Jesus. Ele se humilhou diante de alguém que a sociedade intelectual da época era contra. Ele se humilhou diante de alguém que estava com uma multidão cheia de doentes, de marginalizados, de pessoas que as religiões não queriam. E ele foi lá e ele se humilhou diante de Jesus. O sofrimento é um caminho, é um convite de Deus nas nossas vidas à humildade. Você sabia disso? Uma das coisas que o sofrimento faz, além de trazer algum aprendizado para nós, porque se você é um ser humano, adivinha só, você nunca sai da escola, porque aquela frase é verdade. A vida é uma escola e o sofrimento é uma forma de aprendizado que essa escola traz para nós. Agora, uma segunda coisa é que o sofrimento é um convite à humildade. É um convite a ver que nós não podemos lidar sozinho com todos os problemas que a vida apresenta para nós. Por isso nós precisamos recorrer a alguém. Recorrer a quem? Recorrer a Deus. Recorrer a pessoas que têm comunhão verdadeira com Deus, que não dependem de uma tradição qualquer, mas que têm uma comunhão especial com o nosso Deus, que tem a autoridade de Deus para ministrar algo de importante às nossas vidas. Nós precisamos das pessoas, e o sofrimento vem para gritar, para ecoar isso dentro do nosso coração. Muitas vezes a gente está andando na vida e as coisas estão dando tudo certo, e a gente olha para o lado, queridos, e sobe uma ponta no nosso coração de que eu não preciso de ninguém, que eu não preciso de igreja, que eu não preciso das pessoas, que eu não preciso nem de Deus. Eu até de uma maneira muito tradicional, muito mecanizada, falo sobre Deus, frequento uma igreja e tudo mais, mas no frigir dos ovos eu tenho no meu coração que a estabilidade que eu conquistei pelas minhas forças vão me levar até onde eu quero chegar. E aí a gente acaba encontrando, dando de frente com o sofrimento. E nesse momento, o que a gente vai fazer? Se o sofrimento é para nos ensinar, que ele ensine a humildade, então. A humildade que Jairo precisou passar por essa lição, por esse momento na escola da vida, só foi ensinada quando a sua... Eu não estou querendo dizer que Jairo não era humilde, estou pegando só aquilo que aconteceu naquele momento, mas foi só ensinado para ele de uma maneira muito profunda quando a sua filha faleceu. Olha que ponto teve que chegar para Jairo recorrer então desesperadamente a Jesus. Queridos, Jesus, ele sempre vai ter algo para acrescentar em nossas vidas. Você pode ver que qualquer outro líder falaria alguma coisa assim para Jairo como: olha, agora você vem me procurar? Aí ia jogar na cara alguma coisa: agora que as coisas deram tudo errado, você vem me procurar? A sua filha, você não veio me procurar antes? Você nunca veio conversar comigo? E não sei o que. Não, queridos. Jesus apenas fala assim: olha, eu vou, tenha fé, vamos junto, vai dar tudo certo. E ele vem então colocando fé no coração de Jairo, porque esse é o nosso Jesus, não é o Jesus da cobrança. Se hoje o sofrimento está te convidando a ter uma visão diferente de Jesus, a ter uma visão diferente da igreja, das pessoas que estão ao seu lado, pode deixar que essa visão tome conta do seu coração, principalmente em relação a Jesus, porque essa visão, se você deixar tomar conta do seu coração, você não vai chegar diante de Jesus e você vai ser inquirido por aquilo que você fez ou deixou de fazer, mas você vai ter alguém colocando fé no seu coração. Acredita, tenha fé, vai dar certo. Jesus nos conhece. Jesus conhece a nossa estrutura. Jesus sabe que o nosso coração ele é facilmente e altamente enganável. E a gente de vez em sempre acaba deixando o mundo levar a nossa mente, a nossa atenção para outras coisas. Mas em um momento adverso,
justamente quando nós precisamos, Ele sempre está à nossa disposição para nos abençoar, para nos levar em direção àquilo que nós precisamos, para curar as nossas feridas. Olha, aquele caminho que Jairo fez com Jesus, da onde Jesus estava até a casa dele, devem ter sido os piores momentos da vida de Jairo. Um desespero, o coração quebrantado, desesperado. E Jesus sabia disso e levou isso em conta a cada momento que ele convidou, que ele conversou com Jairo. Mas não deixa de ser uma verdade que o sofrimento é um convite à humildade, é um convite ao ver, ouvir e se relacionar com Jesus de uma maneira diferente, mais profunda. É no sofrimento aonde a superficialidade é quebrada de um relacionamento que não está dando muito certo, que é meio mecanizado, e este relacionamento é aprofundado. Eu não sei qual é o sofrimento que está sobre a sua vida hoje, mas leve em consideração esse convite à reflexão. Será que você não está sendo convidado a olhar para Jesus de uma maneira mais profunda, diferente, quebrar essa tradição de religiosidade, de costumes, de falar a mesma coisa sobre Jesus, de ler as mesmas coisas sobre Jesus? Será que Ele não está convidando você a descer à essência, a chegar a esse homem, a essa mulher original, essa criança que precisa ser abraçada pelo Pai Celestial, sem barreiras, sem as fortalezas que nós criamos para lidar com a vida, querido? E nesse momento a gente pode então encontrar a paz que a gente nunca encontrou em Jesus, queridos. Quando essa visão ela é restituída dentro de nós, nós estamos como Jairo, a caminho do milagre que Jesus tem para operar em nossas vidas. E para terminar, quando Jesus chega ali, ele ouve as melodias fúnebres, as pessoas chorando, toda aquela questão do luto, né? Dentro da casa de Jairo. E aí ele fala que a menina está dormindo, que ele vai acordar, e as pessoas riem dele. E o que ele fala? Ele fala para colocar todas essas pessoas para correr. Coloca essa multidão para fora. Coloca todo mundo para fora, queridos. Este convite também fica para os nossos corações, de uma maneira muito especial, muito direta, muito objetiva. Jesus, ele nos convida a parar de ouvir a multidão de vozes que estão constantemente nos mandando informação dentro da nossa mente. É tantas vozes, é de tantos lados que nós ouvimos, querido. É o diabo lançando somente palavras negativas que vão dar errado na nossa vida, que nós não nascemos para dar certo, que somos fracassados mesmo, que as coisas não vão dar certo naquele plano que nós temos, que essa área nunca vai ser recuperada. É o diabo falando constantemente dentro da nossa mente. São pessoas que muitas vezes usadas pelo diabo, que não tiveram encontro com Cristo, ou que estão sempre na carne falando besteira pra gente. É o mundo lançando convites aos prazeres, convite a objetivos escusos. São tantas e tantas vozes. É a nossa carne, né? A nossa alma querendo sempre o melhor para essa terra, para esse momento efêmero, transitório, não querendo se comprometer com nada. São tantas vozes dentro de nós, querido, que chega um momento que a gente tem que tomar a rédea da situação e colocar tudo isso para fora. Jesus fez isso. Ele, antes de operar o milagre da ressurreição dessa menina, ele falou assim, ó, coloca todo mundo para fora. Coloca quem não está te ajudando para fora. Coloca quem não está incluso nesse novo ciclo que Deus abriu em sua vida para fora. Coloca para fora quem só é negativo, quem só tem uma visão de morte, de fracasso, quem só tem uma palavra de desespero, de não vai dar certo. Coloca para fora, ainda que seja o seu próprio eu. Lá em Romanos capítulo 6 está escrito que a gente tem que sepultar o nosso eu. E esse eu é terrível. Essa carne egoísta que sempre, porque foi treinada assim, porque tem problema com o pecado original, tantas coisas que aconteceram, e sempre tem uma visão negativa da vida, sempre tem uma visão que não vai dar certo na vida,
Coloca para fora. Tem hora que a gente tem que abrir mão de alguns relacionamentos com pessoas que são muito negativas. Tem hora que a gente tem que se posicionar e, como está escrito lá em Tiago, se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, repreender as vozes de fracasso que falam sobre o nosso fracasso em nossa mente. Coloca a multidão para fora. Muitas pessoas falam que não conseguem ouvir Deus, mas não ouvem Deus é porque estão ouvindo outras coisas, porque Deus sempre está falando. Deus fala 24 horas por dia. Nós é que temos que sintonizar a frequência pela qual Ele fala. E essa frequência só é sintonizada, a sua voz só é clarificada dentro de nós quando a gente tem a coragem de colocar as multidões que gritam dentro da nossa mente, dentro do nosso interior para fora. Sem fazer isso, nós nunca conseguiremos ouvir a voz de Deus. Nós ouviremos a voz de líderes espirituais, de igrejas, de tantas coisas, mas a voz de Deus difícil. E Deus, querido, Ele tem um relacionamento individual com cada ser humano. Cada ser humano é uma criatura que Ele trouxe à vida. Cada pessoa que entregou a sua vida para Ele é um filho amado e aceito. E que pai que não fala: olha, eu tenho duas crianças em casa, o que mais eu faço é falar com eles. Ou chamando atenção, ou brincando, ou conversando sobre qualquer coisa. Eles ouvem a minha voz todas as horas, até quando estão dormindo, que eu vou lá, coloco a mão sobre a cabeça deles e os abençoo. Eles estão ouvindo a voz do Pai. E o nosso Pai Celestial é 1 trilhão de vezes mais Pai do que eu sou Pai. E Ele está sempre falando. Agora, tem que colocar a multidão para fora. Tem que querer ouvir a sua voz. Tem que se posicionar diante dEle, querendo que a sua voz fale através da sua palavra, através desse vídeo, por exemplo, de uma canção, através da natureza, através de alguma forma essa voz vai chegar para você, querido. Você tem que reconhecer essa voz. E Jairo reconheceu, além de se humilhar diante de Jesus e de entender que o sofrimento estava levando ele a um outro nível de relacionamento com Deus, ele também teve a coragem de colocar, você já imagina ele colocando a multidão para fora? Lá tinha gente da sinagoga dele que virou a cara com ele, tinha parente, colocou o cunhado para fora, colocou a sogra para fora, imagina o rolo que deu. Mas ele colocou todo esse povo para fora e deixou só Jesus e a filha dele. Quando Jesus encontrou a adversidade que ele estava passando, a sua filha morta, quando ele encontrou o ambiente propício, ele simplesmente disse: levanta-te. E a menina se levantou. E mais uma vez, Jairo pôde abraçar a sua filha, porque aprendeu com o sofrimento a ter um coração humilde, quebrou todas as barreiras de ego, colocou a multidão para fora, ouviu a voz de Jesus, aumentou a sua fé e permitiu que o sobrenatural acontecesse em sua família. Com isso, eu espero que Deus abençoe a sua vida e abençoe a vida da sua família, em nome de Jesus.